Sim, está aparecendo aqui. Então, a aula de hoje é sobre o artigo do MACA e Macau, tá? Então, esse artigo é muito interessante para quem quiser trabalhar com rede sem fio, IoT, né? Que ele fala um pouco aí das características, né? Tipo, a ideia se quiser fazer um Wi-Fi novo. Aí ele mostra algumas ideias que já tentaram. Esse artigo de 1990, as ideias ainda são úteis, tá? Então, ele fala MACA aí, que é um novo método de controle de acesso de canal para rádios de pacotes. O que é a ideia do MEC? A ideia é que tem dois problemas de rede sem fios, que é do terminal exposto e do terminal escondido. Aí a ideia é que você tenta reservar o canal antes de mandar os dados. Então, para isso, o pessoal utiliza o pacote lá do RTS e CTS. E aí, faz uma brincadeira aqui. Você tinha o CSMA, né, com Collision Avoidance. Aí você põe só o MAC Access, por isso que chama MAC. Marca aí, tá? Aí ele tem algumas pressuposições. A primeira é que se o A pode ouvir o B pode ouvir o A. Essa pressuposição é verdadeira? Para rede sem fio, nem sempre. Não, não é isso mesmo. Então, essa pressuposição nem sempre é verdadeira, tá? Então, já começou com a pressuposição não é verdadeira sempre, tá, gente? Segunda pressuposição é que não tem efeito de captura, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Terceiro, que não vai ter desvaneio de caminhos múltiplos, tá? Mas isso acontece na prática. Quarta posição é que os erros de pacote são apenas por colisão, que também não é verdade. E a quinta aí é que os pacotes de dados de controles são todos do mesmo canal. Isso aí é ok. Mas todas as outras, tá, gente? Não são verdadeiras. Isso só para simplificar a explicação. Então, o Wi-Fi, gente, utiliza o que a gente chama de three-way handshake, né? Você manda 3 mensagens. Então, o A aqui quer comunicar com o B. Então, o que o A faz primeiro? O A manda uma mensagem que é chamada de RTS, que é o Ready to Send. Aí o B responde com o Clear to Send, então CTS. Então, o A manda o RTS, o B manda o CTS, aí o A manda o pacote de dados. Tá? O RTS e o CTS são de pacotes de controles. Eles são bem mais curtos que os pacotes de dados. Tá? E aí o RTS e o CTS também dizem quanto tempo que vai durar a transferência de dados. O que acontece com os nossos que ouvem no RTS? Os nossos que ouvem o RTS, eles vão ficar quietos por um tempo, porque sabem que o A vai usar o canal. E os nossos que ouvem o CTS vão ficar quietos também, porque sabem que o B vai receber um pacote, você ficar quieto, tá? Então, em geral, quando você manda o RTS, os nossos ficam quietos, e quando você manda o CTS, os nossos ficam quietos em volta. Então, uma maneira de quem quiser roubar com Wi-Fi, gente, é você reconfigurar seu Wi-Fi para ficar mandando CTS, que aí seus vizinhos não vão poder mandar e aí você vai ter o Wi-Fi só para vocês, tá? Então, estou ensinando aí como vocês podem hackear o Wi-Fi. Gostaram? Vocês Gostei. entenderam? Vou fazer um teste no final da tarde aqui no prédio. Mas não é para fazer isso aí no Inet, viu? Então, você manda CTS, você fica com o e-mail para você e aí você manda seus dados. Mas aí senão vai estar, os vizinhos aí não vão entender que o Wi-Fi deles está ruim, né? Tá? Então é isso. Como hackear com protocolo. Conhecimento é poder, né? O que tem esse RTS e CTS? Eles foram feitos porque você tem dois problemas. Você tem o problema do terminal escondido e o problema do terminal exposto. Como é que era o terminal escondido e exposto? Então, o problema era o seguinte. Tá? Mesmo usando o RTS e CTS, o problema não foi resolvido. Tá? Então, pode ter o caso seguinte. O A manda um RTS para o B vai mandar um CTS para o A. Tá? Aí, você pode mandar... Você não ouve o A mandar o RTS. Então, você pode mandar um RTS também para o outro. Tá? Aí, você vai ficar calado só depois dele ouvir o CTS. Mas, o que for mandar o dado também não recebeu o CTS. Então, o outro nó aqui, o nó E, pode mandar o dado para o C. E aí, esse dado para o C pode colidir com o A mandando o dado para o B. Então, o RTS e o CTS não resolvem o problema do terminal escondido. Ok? Também temos o problema do terminal exposto. Tá? E ele também não resolve, o RTS e o CTS também não resolve.
Então, aqui a gente tem um caso que o A vai mandar um RTS para o B. O B manda um CTS. O D manda um RTS. O C vai mandar um CTS. Tá? Só que o C não vai receber o CTS do B. Ok? Então, você não pode... Ele vai mandar um CTS, tá? E aí, o A vai ouvir o CTS e o A vai ficar calado. Sendo que o A poderia ter mandado o dado para o B e o C poderia ter mandado o dado para o D. Então, não resolveu o problema do terminal exposto. Né? Então, o A vai ficar calado e não precisava ficar calado. Tá? Então, o RTS-CTS na prática não resolve. Então, o protocolo original que usa CTS-RTS, que é o MACA, não resolve o problema de terminal exposto e terminal escondido. Tá? Então, o que eles propuseram aí? Propuseram em 1994 o Macau. A ideia é fazer um novo protocolo MAC, tá? Que também seja justo e seja eficiente. Então, eles modificaram o MACA, né? Para olhar, em vez de three-way handshake, olhar o four-way e o five-way. Né? Vocês leram aí o artigo. Tá? E modificaram o algoritmo do Beckhoff. E, além disso, eles falaram também na questão de virtualização. Repare que nós em 94 já estamos falando em virtualização. Tá? Na verdade, que o VMAC é um Mac virtual. Viu que interessante? Então, o terminal escondido, os pacotes ainda podem sofrer colisão. Tá? Você recuperar o pacote perdido na camada de transporte é muito devagar, é custoso. Então, a ideia é tentar recuperar o pacote na camada de enlace. Tá? E aí, a ideia, então, é adicionar um pacote aí de controle de confirmação dos pacotes. Então, tem a ver com a primeira aula do curso, que é onde que vai ficar cada entidade, vai ficar com qual funcionalidade. E, no caso aqui, a gente falou que para deixar a inteligência nas pontas, a menos que tenha questão de desempenho. Então, por questão de desempenho, a camada de enlace também faz a questão da confirmação. Tá? Apesar de não da inteligência ficar nas pontas. Então, está aqui o exemplo. Então, a inteligência aqui vai ficar nas pontas, mas no caso aqui também vai ter a inteligência da camada de enlace de fazer a confirmação por causa de desempenho. Então, agora ele propôs o que a gente chama de four-way handshake, né, que é com quadros. O A, que no caso só se manda um RTS, o destino vai mandar um CTS. O origem vai mandar o pacote de dados e depois o receiver vai mandar uma confirmação. Tá? O RTS e o CTS vão anunciar a duração da transferência no pacote para os nossos vizinhos saberem quando que eles podem transmitir. Os nossos que ouvirem o RTS e CTS vão ficar quietos durante o tempo da duração do RTS e CTS. Tá? E aí, se o origem não receber o OEC, ele vai retransmitir o pacote. Tá? Então, agora a gente vai ter a confirmação também. Então, repare que para a funcionalidade da camada de transporte também foi para a camada de enlace, que é fazer a confirmação na camada de enlace, tá? Que é a questão de desempenho. Então, esse daí é o four-way handshake. Aí, o que mais que o artigo propõe, né? Então, primeiro ele compara aqui o RTS-CTS do dado, o RTS-CTS data e confirmação. Aí ele mostra que se não tiver erro, o que não tiver confirmação é melhor. Por quê? Porque você não vai ter que gastar a banda para pacote de confirmação. Porém, rede sem fio você tem erro. Então, ele mostra que se eu tiver erros, aí, ó, com erro de 1 por 1000, com ARC já é melhor. E se tiver outros erros, o ARC é bem melhor ainda, né? Quando tiver 10% de erro, você vê que com ARC é 5 vezes melhor. Então, em geral, hoje em dia, a gente tem, no Wi-Fi de hoje, a gente tem o dado, tem o ARC. Tá? O Wi-Fi de hoje, gente, não tem o RTS-CTS mais. Ele existe, mas ele normalmente vem desabilitado. Porque na prática foram feitas medições e mostrar que o ganho do RTS-CTS não existe na prática, só em teoria. Aí, a gente também tem o problema do terminal exposto. Tá?
que o RTS e TS da ATAC não resolve. Quando não houve o RTS, o nó, né, tem que esperar um período de tempo para o pacote ser transmitido e ele não pode não ouvir o CTS. Aí ele criou um outro tipo de pacote que ele chamou de Extra Method, que é o DS, Data Send. Para quê? Para evitar o problema do terminal exposto. Tá? Então, agora, em vez de ser Four-Way Handshake, virou Five-Way Handshake. Então, como é que funciona? O nó aqui vai mandar um RTS, o nó B manda um CTS, igual antes. Aí, agora, o emissor também vai mandar um Data Send, um DS, tá? E aí, ele vai mandar depois o pacote, o recebedor vai receber e vai mandar um ARC. O RTS e o CTS anunciam a duração. E os nós que ouviram RTS e CTS vão ficar quietos. Tá? Se o nó ouvir o DS, ele não fica quieto. Que é a ideia do terminal exposto. Você poder transmitir mesmo que o outro esteja transmitindo. Aí ele comparou o DS sem DS. Com o DS, ele conseguiu o que a gente chama de justiça. Então, tem essa configuração aqui. Da estação base 1 com o nó, estação base 2 com o P2, tá? E aí, o nó aqui é o P2, ele chamou de pad, né? Hoje em dia a gente tem um iPad aí, ó, tá? É isso, um tablet, tá? Que era o rádio que ele tinha. E aí, então, você tem que os clientes estão mandando dados para a estação base. Se você agora usar o DS, você consegue ser mais justo. Porque você pode ouvir o DS de outra estação base e aí você não transmite. Tá? Então, você consegue aí ser justo. Mas repare que a banda total é a mesma da primeira. Ok? Mas, mesmo nesse exemplo aqui que foi justo, ele nem sempre vai ser justo, tá? Então, se você usar o four-way handshake, o five-way handshake, ainda pode ser injusto. Então, tem um exemplinho aqui, ó. O A manda dado para o B. E o D manda dado para o C, tá? O A e o D têm dados suficientes para serem enviados. O C pode ouvir o B e o D, mas você não consegue ouvir o A. O B, ele pode ouvir o A e o C, mas o B não pode ouvir o D. Tá? Então, o A pode ter sorte de pegar o canal, aí o D vai mandar um RTS que vai expirar. Repare que quando o D manda, o A não ouve. Aí o que acontece? Como o A tem o canal, ele vai mandar os dados para o B. O C vai estar ouvindo o B, o C vai ficar quieto, não vai mandar o CTS. E aí, o D vai expirar o RTS dele, e aí vai dar a janela de backoff, o D vai ter que esperar o outro backoff para poder mandar de novo. Então, o A sempre vai pegar e vai mandar. Então, esse é um problema do Wi-Fi, tá? O Wi-Fi não é justo, é totalmente injusto. O Wi-Fi, gente, ele dá prioridade para quem já tem o canal. Se você já tem o canal, o seu backup está zero. Então, a chance de você transmitir é maior. Viu que injusto? Quem tem mais, ganha mais, tá? No Wi-Fi é assim, ok? Quem está lá esperando, coitadinho, para mandar, vai estar no backup, vai ter que esperar mais tempo, ok? Então, é injusto aí o Wi-Fi. Aí, para resolver esse problema, primeiro ele propôs aí, então, vocês leram no artigo, né, o RRTS. O que é o RRTS, gente? É o Request for RTS, tá? Como é que ele faz isso? Ele tenta resolver a injustiça fazendo o C, né, fazer a contenção para o D, porque o D, né, não sabia do problema da contenção aqui do C. Tá? Então, agora ele criou o pacote que é o Request for RTS. Então, Request for Request, tá, gente? Aí a primeira pergunta é, por que ele está usando um novo pacote RRTS em vez de usar o CTS? Tá?
Lembrando que o CTS e o RTS são pacotes de tamanhos pequenos de controle, que são bem menores que o tamanho de pacotes de dados. Quando um nó ouve o CTS, ele tem que esperar um tempo, né, que é o tamanho do pacote de dados, para ele poder transmitir. Já quando o nó ouve o RRTS, ele só precisa esperar um período para ouvir o CTS. Então, ele não precisa mais ouvir o período do dado, ele vai ouvir um período só do CTS. Se ele mandasse o CTS, ia ter um custo de esperar mais, porque o CTS vai ser esperar o tamanho do pacote de dados. Por isso que ele criou esse outro pacote aí, o RRTS. Tá? E aí ele comparou o RRTS sem o RRTS. Aí, no caso, ele conseguiu melhorar a justiça. Se tiver, no caso aqui, o B1 agora mandando para o P1 e o B2 mandando para o P2, repara que ele inverteu, né? Que antes aqui, ó, era o pacote, era o iPad, né? Tablet para estação base. Nesse exemplo, é a estação base para o iPad. E aí ele conseguiu uma justiça agora, melhor. Tá? E aí ele também comparou, invertendo isso daqui, ó. Agora, o P2 é que manda para a estação base. Nesse caso, ele não conseguiu não conseguiu ser justo, tá? Tá? Então, o RRTS não resolve total, depende de quem está mandando para quem, ele consegue ser justo, e nessa configuração aqui ele não consegue ser justo, tá? Então, você pode sempre criar mais pacotes. Você pode criar o request for request TS, né? RRRTS. Mas no caso, vai depender de quem ouve quem. Tem sempre esse problema de que a informação ela é local, não é global. Né? Então, quem está transmitindo para quem está recebendo não é algo no mesmo local. Dá sempre esses conflitos. Então, o RRTS resolve o problema de justiça se você tiver dois nós recebendo aqui. Mas se tiver um nó transmitindo o outro recebendo, ele não resolve. Outra questão interessante do artigo, que ele fala aí do VMAC. No caso que ele chamava stream, hoje em dia a gente chama de flow, né, de fluxo. Você pode ter um Mac e virtualizar ele. Repare que em 94 você estava falando de virtualização de Mac. Olha só que interessante. Então, o que você pode ter a ideia? Você pode, ao invés de ter um Mac, ter vários Macs virtuais, né? Tá? Então, você tem uma placa de rede, mas você pode ver que você tem várias placas de redes virtuais. Então, você pode ter uma fila para cada placa de rede virtual. Então, você consegue fazer agora controle de tráfego da qualidade de serviço. Então, ao invés de você ter uma placa só, você vai ter várias, virtualmente. Fisicamente, só tem uma. Tá? E aí, cada uma dessas filas aqui vai obedecer o seu Mac virtual. Não vai ser mais o Mac físico, ok? Essa ideia foi, então, da Intersil Company, do 802.11e em 2001. Depois foi usado. O artigo de 94. Então, foi usado o quê? 7 anos depois. Por que é interessante você ter Macs virtuais? Porque quando você tem uma colisão, o que acontece quando tem colisão? Você tem que fazer o quê, gente? No Wi-Fi, quando tem colisão. Sabe? Ô, Daniel, o que Reenviar. acontece quando tem colisão? Oi? Reenviar. Isso. O que mais? Você espera quanto? Ah, você cai pela metade, né? A questão do tempo. Você dobra, né? Não cai É pela isso. metade. Você dobra o tamanho da janela do back-off, tá? Então, quando você tenta transmitir tem colisão, é ruim. Você vai ter que esperar o dobro, tá? Você tem que dobrar o tamanho da janela do back-off. Entendido? Então, imagina o seguinte. Ao invés de você ter um Mac só, em vez de vários Macs, se tiver só um, acontece o seguinte. Se você manda um fluxo aqui e o pacote não foi enviado à colisão, você vai dobrar o tamanho da janela. E aí, se tiver vários fluxos aqui, ó, usando o mesmo Mac, todos eles vão ter que esperar esse back-off dobrado. Tá? Então, você tem uma janela de back-off para todos os fluxos. Agora, se você virtualizar, você vai ter uma janela de back-off para cada fluxo, o que é mais justo. Entenderam? Pergunta, gente, se vocês entenderam a ideia? Entendi. Aqui você tinha um back-off para todo mundo.
Então, se um se ferrar, todo mundo se ferra. Aqui você tem um back-off para cada um deles. Então, se um se ferrar, o outro ainda não se ferrou ainda não. Tá? Então, você pode ter que cada fluxo agora, né, vai ter, cada um desses fluxos aqui, gente, vai ter uma janela de back-off diferente da outra. Ok? Então, você consegue colocar em qualidade de serviço. Dependendo do fluxo que você quiser, você consegue ter prioridades. Tá? Então, no caso que ele chamou de stream, hoje em dia a gente chama de flow, né? Em português é fluxo. Tá? Então, ele fez um exemplo. Você tem a estação base, 3 clientes, 2 estão recebendo, 1 transmitindo. Se você usar o single stream, você tem que 11, 12, 22. Se você usar o múltiplo stream, você repare que agora ele é mais justo. Você vai ter 15, 15, 15. Por quê? Porque no primeiro, pode ter dado colisão aqui, no P1, na estação base com P1, e aí ele vai ficar em contenção, o que vai dar prioridade maior para o P2 e para o P3. Eu falei que o Wi-Fi é injusto. O Wi-Fi, quem transmitiu, tem chance de transmitir mais. Se você usar agora essa questão de várias placas, várias Macs virtuais, quando tiver contenção de um fluxo, você pode continuar usando o outro fluxo, não aumentou a janela de contenção. Então, ele acaba sendo mais justo, ok? A HQS 94 foi usada em 2001, e hoje em dia a gente tem isso também. A gente tem máquinas virtuais aí que o Linux provê, tá? Outra questão que a gente tem é o algoritmo do backoff. Como é que é o backoff? Você tem um valor inicial, toda vez que der colisão, você dobra ele, vai dobrando. Por isso que ele é exponencial. Tá? E aí a gente usa aí o que a gente chama de MILT, Multiplicative Increase, Linear Decrease. Então, para aumentar, ele é multiplicativo, ele dobra. Para diminuir, ele é linear, tá? Então, para aumentar, ele dobra. E para diminuir, você vai decrementando linearmente. Aí, se você quiser ser justo, qual é a ideia aqui? A ideia é que você possa compartilhar também o tempo de backoff. Então, quando nós enviar um pacote, ele vai colocar também no pacote qual que é o tempo do backoff dele. Foi lá no cabeçalho do pacote. Os outros nós, quando ouvirem o pacote, vão usar esse backoff também no backoff dele, tá? Então, dessa maneira, a gente está distribuindo o backoff, tá? Para atingir justiça, entendeu? Então, se alguém está com lá, tem que esperar 10, sei lá, 10 unidades de tempo, quem ouviu também tem que esperar 10 unidades de tempo. Está fazendo ser mais justo. Aí ele comparou, então, a ideia dele do backoff e o backoff passando a cópia, tá? Aí tem aqui o P1 mandando para a estação base e o P2 mandando para a estação base. O que acontece se não tiver a cópia? O P2 vai querer usar o canal, mas o P1 usou primeiro. Então, o P1 vai mandar tudo que ele tem e o P2 não manda nada. Tá aí a injustiça do Wi-Fi. Então, uma solução é ele colocar o tempo de contenção. Aí o outro tem que esperar. Ele fica mais justo. Então, repare que conseguiu justiça nesse exemplo aqui. Tá? Então, está compartilhando o tempo de backoff. Tá? O problema é que nem sempre a rede, todo mundo comunica com todo mundo. Então, você vai, por exemplo, se tiver um nó que está com backoff alto numa região e o outro nó não está, vai acontecer injustiça do mesmo jeito. Tá? Aí, ele comparou, então, o backoff dele com cópia, com a opção do mild, tá? Que é esse aqui, né? Que eu falei para vocês, de multiplicação linear decrease, com cópia também, em vez de usar o backoff, que é dobrar. Tá? Aí, no exemplo aqui, o mild, como ele espera menos tempo, o backoff ele multiplica por 2, 2 vezes. Já no mild dele, estava esperando por 1,5, está fazendo esperar menos tempo. E aí, então, você conseguiu ter o mild conseguiu ter uma vazão maior. Tá? Aí tem outra questão do backoff, que é o seguinte. Você pode ter aqui o P2 e o P3 com compensação base, tem o P1. Também com compensação base. Aí, ele desabilitou o
pede P1 depois de 300 segundos. E aí na tabela 8 ele está mostrando a vazão, tá? Que ele conseguiu. Com o backoff original, B1, P2, B1, P2, esse aqui. Depois 3. Com o backoff por destino, subiu para 8. P2, B1 era 3, subiu para 8. B1, P3, 3 subiu para 8. P3, B1 subiu também. Então, a ideia dele, além disso, é considerar também qual que é o backoff da origem. Se o nó sair da rede que estava com o backoff alto, os outros podem diminuir o backoff. Tá? E aí, no final, ele comparou o Maca com o Macau, né? Qual que é a diferença do Maca com o Macau? Que é o Four-Way Handshake. Ele adicionou o pacote de confirmação. Aí, vai depender da taxa de erro, tá? O Macau aí teve um throughput um pouquinho menor. Depois ele comparou aí no testbed físico também, tá? E aí ele mostrou que o Mac conseguiu 51 e o Macau 70. Então o Macau foi 37% melhor. Então, por isso que hoje em dia a gente tem um pacote de confirmação na camada de enlace, porque tem uma melhora aí quando você mandar a confirmação na camada de enlace, ok? Tá? E aí, hoje em dia, a gente não tem... Você tem um RTS e CTS, mas eles são desabilitados, tá? Não compensa usar. Foi isso que o pessoal também determinou em outro artigo no futuro aí. Tá? Então, ele mostra aqui que, usando esse testback aqui, né, o Macau conseguiu ter uma vazão maior do que o Maca. Tá? Em geral. Só o P7B4 aqui que foi maior. Ó. P7B4. O P7 está aqui. O B4 está aqui. Só esse link aqui que foi melhor. Mesmo assim, ainda tinham vários problemas, tá? Por exemplo, qual que é o melhor algoritmo para o backoff? Como é que esse outro problema ainda está aberto até hoje, tá? Como é que a gente faz o Wi-Fi ser justo, tá? Como é que a gente pode melhorar a eficiência com as camadas de cima, né? Para melhorar a eficiência da rede? Por exemplo, se deixar o TCP saber que teve perda de pacote é ruim, tá? E outra questão é como que a gente pode fazer um multicast aí, né? Robusto em redes ad hoc. Até hoje a gente tem esses problemas, tá? Mas interessante é que essa ideia de querer criar um RTS, CTS e o Request for Request CTS também foi estudado. Às vezes, tá, vocês ficarem sabendo disso. Normalmente o aluno pensa nisso, mas já foi estudado. Tá? Interessante é que de 94 já estavam falando em IMAX virtuais. E a outra questão é que o Wi-Fi ele é injusto. Tá? O Wi-Fi ele não é justo, tá, gente? Quem pegou o canal tem mais chance de mandar mais mensagens.